Para Jesus. Vocês estão felizes? Felizes? Felizes, vocês estão felizes? Parece que vocês estão quietinhos, tristes. Pode se sentar, por gentileza. A palavra de Deus de hoje está lá em Mateus capítulo 11. Perdão, Marcos 11. Quem achou, diga amém. Marcos 11, versículo 12. Diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém do fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. A palavra de Deus fala que Jesus chega na figueira. Ele tinha fome, ele ansiava em comer alguma coisa. E quando ele chegou naquela figueira, ele olhou para ela, ela tinha folhas. Quando ele chegou mais perto, ela não tinha ainda frutos. E Jesus falou: Ninguém comerá fruto de ti. E se seguir adiante, a gente vai ver que essa figueira secou até as raízes. Mas uma coisa importante, que é, a palavra de Deus fala lá no 13, no finalzinho diz assim: Porque não era tempos de figos. Muitas vezes Deus está procurando frutos dentro de nós, mas para a gente pensar que o arrebatamento está longe, para a gente pensar que o dia de juízo está longe, a gente fala: não vou produzir frutos agora não. Mas não é o tempo do juízo, Jesus não vai voltar agora, para que eu vou produzir frutos? Ele foi fora do tempo. E se Deus estivesse visitando cada um de nós aqui hoje, o que Ele encontraria dentro de nós? Será que Ele encontraria bons frutos ou apenas folhas? Será que Ele encontraria bons frutos que alimentariam Ele, que trazeriam prazer nele? Ou será só aparência? Porque as pessoas olhavam a árvore, provavelmente era uma árvore provavelmente bonita, estava cheia de folhas, mas Jesus chegou: Ninguém vai comer fruto de ti, porque você não tem frutos. Não, mas Deus, não é tempo de frutos. Deus, porque o Senhor voltou hoje, porque o Senhor me visitou hoje. Quando Eliseu foi visitar a viúva, Elias foi visitar a viúva, ela só tinha a farinha e o óleo. Era pouco, mas ela tinha o fruto. Ninguém avisou ela que que o homem de Deus ia lá. Não precisou um anjo de Deus ir avisar: vai vir um homem de Deus aí, você vai ter que alimentar ele. Não, ela tinha frutos. Ela tinha o suficiente para alimentar. Aquilo era suficiente para alimentar o homem de Deus, e isso gerou uma recompensa para ela. A
primeiro ensinamento que nós temos aqui é que a gente não vem até Deus, Deus vai até nós. A gente não pode vir, a gente não vai até Deus, Deus tem que vir até a gente. E quando Deus vir até a gente, o que a gente vai ter? Porque a gente vinha até Deus quando no dia bem, no dia que a gente buscou, no dia que a gente orou, no dia que a gente jejuou, é maravilhoso. Mas e no dia que Ele vier, será que a gente estaríamos orando? Porque Ele falou que Ele virá como um ladrão. O ladrão vai à noite. Será que Ele encontraria cada um de nós aqui orando? Ou Ele encontraria a gente levando, amanhã não tem culto, amanhã não tenho que pregar, amanhã não tenho que fazer nada. Não vou fazer nada hoje não vou orar hoje não. Porque para aquela figueira foi um dia tenebroso, porque podia ser maravilhoso, porque Jesus estaria indo até ela, Jesus estaria se alimentando dela, ela poderia mostrar o melhor fruto para Deus, mas Jesus ela não tinha nada. Abra lá por gentileza, em João 15:16, por gentileza. João capítulo 15, versículo 16. Diz assim: quem achou, diga amém. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em que o meu nome perdiste, ao meu Pai vos conceda. Jesus falou que não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele escolheu a nós. Mas porque Ele escolheu a gente? Ele escolheu a gente para a gente dar frutos. Eu nomeei que ide, vades e deis frutos. Ele não nomeou a gente para pregar o Evangelho, Ele mandou a gente. Mas o nosso foco não é pregar o Evangelho, o nosso foco é dar frutos. Porque não adianta a gente falar se a gente não tiver o fruto para mostrar. Porque eu lembro até um dia que eu tinha achado é um exemplo, vamos supor. Eu lembro um dia que eu tinha achado umas camisetas em promoção na Canui. Acho que não sei se eram umas 5 camisetas por R$ 99,90. Eu falei, olha. Aí um menino falou pro outro assim: olha, você não pagou R$200 em 5 camisetas? Aqui está R$ 99,90. Aí o menino falou para mim assim, para mim e para o outro menino que está do meu lado: não, mas é cristão? Do que adianta, meu filho? Do que adianta ter a folha mostrando, Deus é bom em todo tempo, parecendo que aí a gente anda parecendo que é um caminhão com a rabeta anunciando: Deus é bom em todo tempo, Deus é fiel. Não adianta a gente ter a folha e a gente não ter o fruto. Porque a gente pode andar com roupa de crente, andar com camiseta, andar com crucifixo, terço, andar com uma cruz no peito, eu sou cristão. Mas não adianta nada se a gente não tiver o fruto. Porque Romanos fala que a geração, a criação, aguarda, ansiosa, clama pela manifestação dos filhos de Deus. Mas a gente não vai manifestar Deus com a roupa, com a aparência, com simplesmente boa noite, a paz do Senhor. Não. A gente vai demonstrar que somos filhos de Deus com os frutos.
Porque muitas vezes a gente passa por uma pessoa, boa noite, a paz do Senhor. A gente nem se importa do que ela está passando, no que está acontecendo. Quantas vezes Deus já me incomodou para falar alguma coisa para alguém, eu não fui. Cadê o fruto? Cadê mostrar o amor de Cristo para aquela pessoa? Deus, que a gente venha ter frutos, que a gente venha ter frutos para dar para Deus, que a gente não venha vir no culto só para ser mais um culto, porque a gente pode parar, chegar um dia e Ele estiver aqui. Já pensou? O que você trouxe para me dar? Eu não estou falando de oferta, eu não estou falando de canções, não. O que você trouxe para me dar? Abra lá por gentileza em 1 Samuel, que você vai ver uma pessoa. 1 Samuel, capítulo 1. Achou, diga amém. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Pula para o versículo 9. Então Ana se levantou e depois comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Volta lá para o versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor. O marido de Ano, Eucana, ele subia para sacrificar ao Senhor, para adorar. Mas quando ele ia para o culto, quando ele ia adorar a Deus, cultuar a Deus, ele oferecia um sacrifício. Ele tinha algo para oferecer para Deus. Ana, quando chegou para adorar a Deus, ela se prostrou, ela chorou, ela buscou a Deus primeiramente. Ela foi, buscou: Deus, eu preciso de um filho. Mas primeiro ela foi buscar ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? É que a gente não pode se chegar para Deus querendo a bênção primeiro. Que nem o Pedro ministrou no louvor, a bênção é uma consequência. Porque a gente vê depois disso, Ana, ela foi para casa, ela comeu, ela foi para casa, e nisso, depois disso, ela teve um filho, depois ela teve o fruto. Porque muitas vezes a gente não vai ter um fruto para ofertar para Deus ainda, mas a gente pode oferecer um sacrifício. O que? Mas Deus não se agrada de sacrifício. Em Salmos 1 diz assim, não precisa abrir. Salmos 1 fala, no Salmos 51:17: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará. Eucana subiu com o sacrifício. A gente tem que vir para a presença de Deus com o sacrifício, com o coração quebrantado. Porque não adianta eu vir para Deus: Deus, eu quero te adorar, Pai, mas eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Deus falou: buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não falou para a gente buscar as demais coisas. Ele não falou para depois a gente começar a orar pedindo as demais coisas, não. Ele falou para a gente
buscar primeiro o reino dos céus. Ele falou, não se preocupe com as demais coisas. Busque eu primeiro, venha adorar, venha na presença. Que a partir de hoje a gente não venha estar em nenhum culto, vindo sem nada para entregar para Deus. Porque quando a gente vem, clama, ora para Deus, a gente crê que a presença dele está aqui. Ele sabe até o nosso coração, Ele sabe o mais profundo das nossas intenções, que a gente venha ter algo para ofertar para Ele, que a gente venha ter algo para mostrar para Ele. Olha, como um filho que ele conquista algo, ele quer mostrar para o pai: olha pai, consegui isso. Olha pai, eu fiz um gol na escola lá. Que a gente venha ter algo para mostrar, para significar. Deus, que antes, às vezes a gente não tem um fruto, mas que a gente venha ter um coração. Ah Deus, eu não tenho frutos ainda, não sei como frutificar, não sei como mostrar frutos. Que a gente venha ter um coração quebrantado, firmado nele, porque a vara que está ligada nele vai dar frutos. Se a gente estiver ligado em Cristo, a gente tem que estar firme nele e começar a dar frutos, porque a árvore que não der, a galha que não der frutos é cortada e arrancada, jogada fora. Porque para você dar frutos basta você estar ligado nele. Um galho de manga não escolhe dar frutos, basta ele estar ligado no pé de manga. Uma galha de figo não escolhe dar frutos. Eles têm que estar ligados na figueira. Que a gente venha vir com o coração quebrantado, que a gente venha vir oferecer um sacrifício na presença de Deus, para a gente venha produzir frutos. Porque a gente foi nomeados, a gente foi escolhido por Ele para dar frutos. Porque se a gente não der frutos, para nada a gente mais presta. Porque para pensar, se a gente fomos escolhidos por Deus para dar frutos, se a gente não der frutos, o que vai sobrar? O que vai adiantar? Porque muitas vezes Jesus está ao nosso pé, adubando, semeando, para dar frutos. Mas até quando Ele vai ficar ao nosso pé? Que nem o pastor sempre fala, é bonito morrer para Cristo, para morrer para Jesus, mas o mais maravilhoso é você viver para Cristo e mostrar Cristo. Porque para você viver para Cristo, você tem que dar frutos. Porque se você não der frutos, você não está vivendo para Ele, você está sendo uma árvore infrutífera. E se a gente é uma árvore infrutífera, a gente é jogado fora ao fogo. Porque para pensar, vamos supor, no seu quintal tem 2 árvores, e as duas estão, vamos supor, atrapalhando, ou você tem que tirar uma ou outra. Uma está dando frutos, uma árvore dá frutos. Outra é uma árvore qualquer que só tem folhas, só suja seu quintal, só suja a frente da sua casa, tem que ficar lá sempre varrendo. Essa árvore só suja, nem para dar um fruto para eu comer, nem para dar alguma coisa, uma maçã, alguma coisa. Qual que você vai arrancar entre as duas? Porque aí você para, você olha o pé de manga, o pé de... Qual fruta tem aí mais que eu esqueci agora? Banana, alguma coisa. Uva. Você olha o pé de árvore, você olha assim, ele está dando fruto. Por que eu vou arrancar ele? Aí você olha o outro, ele só suja o meu quintal. Mas pode perceber, muitas vezes os dois estão na mesma terra. Os dois estão recebendo a mesma coisa, mas um dá fruto e o outro não. Porque Deus não faz acepção de pessoas.
Deus, Ele dá as mesmas coisas para cada um de nós. Quem já viu isso? Você vê lá, vamos supor, tem 2 pés de manga. Aí um dá fruto, você fala assim, isso. Aí o outro do lado não dá fruto, você fala, por quê? O sítio do meu avô tem isso lá, tem uns pés de manga lá, estão tudo no mesmo lugar. Aí você vê as mangas, umas mangas lá caindo tudo no chão, você vê a outra lá, 1, 2, você olha a outra lá, nenhuma. Você vê se está tudo perto, um perto do outro. Estão na mesma terra, no mesmo lugar, mas um dá fruto, outro não dá. Que a gente venha vir para Deus e dar frutos, ofertar frutos para Ele. Que a gente não venha vir para Deus com mãos vazias. Que a gente não venha estar na presença de Deus com as mãos vazias, que nem o pastor pregou um tempos atrás. Que a gente venha estar com as mãos sujas, mas de coisas boas. Que a gente venha mostrar para Deus as nossas mãos. Que a gente venha mostrar para Deus, Deus, eu tenho frutos para te mostrar. Eu tenho frutos para te dar. Porque não adianta a gente ter folhas, como eu já falei muitas vezes. Não adianta eu estar aqui pregando, porque o meu sacrifício não é pregar, o meu fruto não é pregar. O meu fruto é quando eu desço do altar e eu tenho que mostrar a minha pregação vivendo ela. Porque aqui eu estou sendo um mensageiro e eu não posso descer daqui e não mostrar a pregação. Eu não posso estar aqui e não estar vivendo a pregação, porque se eu não viver uma pregação, eu estou sendo hipócrita. Eu estou falando para pessoas fazerem algo, e se eu não viver esse algo, eu estou sendo reprovado. Porque aqui em cima eu só estou cumprindo o papel da mula. E a mula fez mais do que a obrigação dela, porque a obrigação de um animal é ir levar alguma pessoa, alguma coisa. O papel dela era levar. E ela foi usada no meio do caminho para parar o profeta. E ela cumpriu o propósito dela. Muitas pessoas, muitas vezes, estamos aqui em cima, mas não cumprimos o propósito. Ela teve um fruto. Ela frutificou naquele momento. O trabalho dela, a mensagem dela foi e frutificou. Quantas pessoas vêm, pregam em lugares, em igrejas lotadas, aparentemente têm frutos, aparentemente estão tocando no coração, mas cadê os frutos que agradam a Deus? Cadê os frutos para a presença de Deus? Cadê o que Ele mandou falar? Porque a mula apenas falou o que Ele mandou falar. A mula não falou mais do que Ele quis falar. A mula não pensou do que Ele ia falar e ia agradar a cada um. Que nem o pastor mandou no grupo lá, um pregador falando assim: o que eu falo, o céu assina embaixo. O que ele fala, o céu assina embaixo mesmo. Está lá no livro do Juízo lá. Falso profeta, falsa profecia. Está assinando tudo embaixo. É fruto bom? Não. É coisas boas? Não. Ele não mentiu não, o céu está assinando embaixo mesmo. Mas ele está sendo reprovado. E o duro desses profetas, dos falsos profetas, é que eles não têm um coração quebrantado na presença de Deus. Ele não vem oferecer o coração contrito. Ele não tem um sacrifício para oferecer para Deus. E se esse homem de Deus, essas pessoas que se dizem de Deus, não tiver um coração contrito, não tem como Deus moldar elas. E o duro é que lá na frente, do que vai adiantar? Ele vai chegar que nem a última pregação que a gente pregou, que eu preguei aqui. Ele vai chegar: Deus, mas eu profetizei na vida de tantas pessoas. Eu profetizei na vida de tal. Eu curei tal. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Eu vi esses dias um pregador, se diz, a igreja dele lotada.
Acho que o Pedro tinha até mostrado algumas coisas dele, que tipo, o Pedro mostrou ele lutando com se dizendo que está expulsando o demônio de um boneco de boxe. Foi isso que mostrou, né? Esses dias eu vi uma notícia dele dizendo que ele falou que estava namorando uma cantora de funk para promover a imagem dele. Aí a cantora de funk falou: não namora ele não. Cadê os frutos? É apenas folhas. Aí as pessoas são atraídas pelas folhas. Aí por pensar que pessoas estão debaixo da sua sombra, muitas pessoas estão debaixo da sombra dele, porque ele tem folhas. Ele, vamos supor, ele tira o fardo das pessoas. Irmãos, eu vou profetizar, você vai ganhar uma casa. Aí a pessoa sai alegre, está na sombra, eu vou ganhar uma casa. Aí daqui a pouco ele profetiza: irmão, você vai casar. Aí o irmão esquece da casa. Não, eu vou casar. Irmão, você vai ganhar um emprego. Aí esquece que vai casar. É tanta profecia, é tanta revelação que a pessoa esquece. Eu estava conversando ontem com a Bruna. Eu falei assim, que Deus tinha falado comigo, que a gente não precisa de mais uma revelação. Até o Pedro depois fez a live lá falando de revelação. A gente não precisa de mais uma revelação. Pode perceber, muitas vezes Deus manda eu falar quase a mesma coisa. As minhas pregações são sempre de intimidade, de coração quebrantado, de estar perto dEle, de ser semelhante a Ele. Por quê? Porque a gente não precisa de mais uma revelação. A gente precisa se aprofundar no que a palavra de Deus fala. A gente precisa ir mais profundo na revelação que a gente tem. Porque esses dias eu estava parado em casa, Deus fala alguma coisa, e Deus veio falar isso: você não precisa de mais uma palavra, você não precisa de mais algum mover, precisa se aprofundar na mesma revelação, aprofundar nessa palavra de Deus, porque Ele já revelou coisas para nós, Ele já falou coisas para a gente. Muitas vezes a gente anseia em algo, vem ansiando alguma coisa. Não, se aprofunda nisso. Esteja com Ele, tenha intimidade com Ele, um relacionamento. O coração quebrantado, essa é a chave para tudo. O coração quebrantado, porque Deus não resiste o coração quebrantado. Mas por que Ele não resiste? Porque o coração quebrantado, a pessoa vai sempre estar junto dEle. Porque se a gente não tiver um coração quebrantado, com o primeiro mover, com a primeira coisa que acontecer na nossa vida, a gente se acha o tal, a gente se acha o pregador, a gente se acha o crente. Não senta comigo, eu sou crente. A gente começa a tirar as coisas de lado. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o pastor, ele falou isso, do espinho na carne, porque sempre a gente estava lá na igreja. Aí teve um dia que estava eu, o Pedro, o pastor, a gente fez o culto lá. Acho que o culto só deu nós três, a gente buscou, orou. Depois a gente pegou e sentou. Eu estava mal hoje, hein? O Pedro estava mal hoje, o pastor estava mal hoje. Porque o espinho na carne, o coração quebrantado, o coração que quer estar na presença dEle. Porque com quem tem um coração quebrantado, Deus consegue trabalhar. Que a partir de hoje a gente venha vir sempre com o coração quebrantado, não vir só por vir. Que a gente não venha vir só por estar aqui. Que eu não venha estar aqui só preparado quando eu estiver para pregar. Que eu não venha orar, buscar a Deus só quando eu for pregar. Mas que eu venha estar aqui oferecendo isso sempre a Ele. Porque ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o dia da visitação do Senhor. E quando Ele vier, a gente tem que ter esses frutos para representar para Ele. A gente tem que apresentar esses frutos. Que a partir de hoje a gente venha estar aqui. E venha sempre, Deus não venha chegar a nós e não venha achar frutos.
Que a partir de hoje Ele venha se achar sempre frutos através de nós, dentro de nós. Que a partir de hoje a gente não venha ser mais o mesmo. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter dia mal, que a gente não vai ter dia que a gente vai querer vir à igreja, não. Porque tem dia que você está mal, tem dia que eu estou mal, tem dia... A gente vai ter isso sempre. Mas o que é isso? É que isso não impedir você de buscar a Deus. Porque a coisa mais difícil que a gente tem quando a gente está mal, quando a gente não quer nem vir na igreja, a gente fala, mas não vou orar não. Eu preciso orar, mas a gente não ora. Eu estou mal, não vou orar não. Mas que a gente venha estar sempre aqui, sempre para vir e ofertar a Ele. Porque a palavra de Deus fala, quando 2 ou mais estivessem orando o Teu nome, Ele estaria ali. E eu cremos que sempre Ele está aqui. Todo culto Ele está aqui. Todo culto. Porque o véu se rasgou e a gente teve autoridade para entrar dentro. Nós temos autoridade para estar dentro do santuário do Senhor. Porque já parou a pensar que muitas pessoas antigamente não podiam entrar dentro da igreja, dentro do lugar para adorar a Deus. Ficavam do lado de fora e só o sacerdote ia. E hoje a gente tem autoridade para vir aqui. E a gente temos que crer que Ele está aqui. Porque Ele falou, quando 2 ou mais estivessem unidos em meu nome, eu estarei ali. Isso é uma promessa, porque Deus não mente. Se Ele falou que 2 ou mais estivessem unidos em teu nome, Ele estaria ali. Ele está aqui. Mas igual sempre falo, mas eu não sinto a presença. Ele está. Basta a gente clamar, basta a gente buscar. Porque Ele estava no barco com os discípulos. Ele estava no barco lá com os discípulos. Ele estava dormindo embaixo. Mas enquanto os discípulos não foram, não clamaram, Ele não manifestou a sua presença acalmando a tempestade. Que a partir de hoje a gente venha sempre estar com o coração quebrantado. Coloque-se de pé. Senhor nosso Deus, Pai, Senhor.